que a nossa convidada nos veja bem. Tá aí aguardando. Olá, boa Boa noite! noite, tudo bem? Tudo bom? Para os seguidores da Major Denise que estão chegando aí, eu sou o Felipe Lisonjeado, estudante da Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, e pelo DEA de Letras estamos fazendo esse projeto, o Dalete Convida. E hoje vamos receber a Major Denise Santiago para conversar sobre um assunto muito importante. Mas quem é a Major Denise Santiago? Rapidamente eu vou aqui falar para vocês. Ela é pré-candidata à Prefeitura de Salvador e idealizadora da Ronda Maria da Penha. Ela vem conversar com a gente sobre um assunto muito importante e pertinente. E pesquisei aqui algumas coisinhas dela. Ela é ariana, com ascendente de escorpião, filha de Ansan e Ekede do Tempo. É um grande prazer ter a senhora aqui, estou muito feliz. Além de lhe agradecer, quero agradecer a Urânia Almeida, que fez essa ponte entre a gente e foi muito bacana. Hoje, Denise Santiago vem conversar conosco sobre um assunto muito pertinente que precisa ser discutido, que é o aumento dos casos de violência doméstica no período de quarentena. Mais uma vez, seja bem-vinda, Major. Obrigada, Felipe. Obrigada para todos aí do DEA de Letras, viu? Que orgulho vocês estarem fazendo esse trabalho e trazendo essa discussão. Você estava perguntando se estava ouvindo o ventilador, eu estou escutando, sim. Mas deixa, porque deve estar calor. Deve estar calor. Não sofra não, que a gente não veio aqui para sofrer. Pode tomar seu ventinho aí, tá tudo ótimo, viu? Enfim, de fato, nós estamos vivendo um momento muito complexo para a humanidade, isso é verdade. A humanidade tem sofrido essa experiência da pandemia, sofrido a experiência da Covid-19. Mas se nós pensarmos um pouco sobre as mulheres neste período de Covid, nós veremos que essas daí também, nós mulheres, estamos em uma situação muito mais complexa, né? Nós estamos vivendo dias muito mais difíceis. Ora, porque somos nós as responsáveis culturalmente pelo cuidar. Somos nós, Felipe, que estamos cuidando dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos maridos e depois, lá por último, de nós mesmas. Somos nós que saímos para ir ao mercado, somos nós que vamos à farmácia, somos nós que temos que limpar a casa, cozinhar. Então, aquilo que antes nós não fazíamos com tanta regularidade porque estávamos trabalhando, né? Ou porque tínhamos colaboradores em casa, hoje já não temos mais, está sobrecarregando esse fardo que é o feminino na nossa cultura. Então nós estamos com esse sofrimento, aliado a isto, a violência doméstica, que é esse nosso assunto de hoje aqui. Major, primeira pergunta, a inquietação, né? Seria que um elenco de fatores, mas quais seriam os principais fatores para o aumento ter ocorrido durante esse período de isolamento? Pronto. A violência doméstica familiar contra a mulher, ele é... Vou diminuir só um pouco, viu? Então falou que estava... Os seguidores falaram que estavam pegando... Ele tá rodando, Felipe? Se ele estiver rodando, eu botei ele para parar. Aí eu botei para cá, mais centrado. Pronto. É quando ele passa no microfone que faz a assim. Tá ótimo. Sim. Então, a violência doméstica familiar contra a mulher é um crime cultural. E é um crime cultural que, perversamente, foi autorizado pela sociedade. Se você parar para refletir, parar para lembrar de algum caso que você escutou, você vai ter na sua mente vívida a lembrança de alguém contando que uma vizinha estava apanhando, que viu na festa uma menina sendo agredida, que passou na rua e viu o homem brigar, mas ninguém vai lhe dizer que fez alguma coisa, que interveio, que chamou a polícia. Porque nós autorizamos com o nosso silêncio. Aquela frase terrível que perseguiu a nossa vida durante anos e anos, que em briga de marido e mulher, ninguém metia a colher, foi uma frase também que asseverou essa permissão para esse tipo de violência. Isso, em condições normais de temperatura e pressão, já é um problema. Porque enquanto crime cultural, nós não identificamos aquele crime como algo que mereça ser combatido. Então, a subnotificação, ela sempre foi uma realidade nesse tipo de crime. Essas mulheres não iam à delegacia, ora por vergonha, ora por medo, ora por uma pressão, uma chantagem emocional da família, do próprio agressor, ora porque tinha medo de criar seus filhos sozinhos, enfim, fatores nós temos diversos. Ameaças, né? Sim, ainda tem essa prisão, esse aprisionamento financeiro também, que é muito complicado, né? Então, o que é que nós temos? Nós temos fatores diversos
que já faziam que a subnotificação não acontecesse. E aí, quando você entra com a pandemia e que o isolamento social necessário, urgente e por favor a todas e todos que nos escutam agora, fiquem em casa. Saiam para o que for indispensável. Fiquem em casa. Cuidem de vocês, cuidem de mim, cuidem dos seus. Porque quando a gente fica em casa, a gente se protege e está protegendo todas as pessoas que a gente ama também. Né? Então, essa mulher que está nesse isolamento social, que antes, Felipe, só ficava 12 horas do dia com o seu agressor, que ou ele ia trabalhar ou ela ia trabalhar, ou os dois iam trabalhar. Agora está ficando 24 horas dentro de casa. E essa mulher, ainda que decida fazer essa denúncia, ela não tem ônibus circulando, ela não tem dinheiro para ir para pegar esse ônibus, porque o auxílio emergencial, às vezes, também é alvo da violência patrimonial. Então, ou ela não recebeu, está ainda em processamento, ela não tem dinheiro para pegar o ônibus para ir, para pegar um veículo por aplicativo. Ela chega na delegacia, pode chegar lá e encontrar os policiais também adoecidos, com uma carga de atendimento reduzida, porque os nossos policiais que estão na linha de frente também estão adoecendo. Então, nós vamos ter viaturas em número menor, nós vamos ter as delegacias com o plantão diminuído. Então, todos esses elementos, vários fatores extremamente interrelacionados, fazem com que essa mulher sequer saia de casa. Alguns estados, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma instituição maravilhosa, que eu aconselho a todo mundo a seguir. No dia 16 de abril, publicou uma pesquisa, Felipe, que ela vai dizer que houve redução no registro de ocorrências. O registro de ocorrência houve redução. Claro, a subnotificação que nós conhecemos. Mas, entretanto, através das redes sociais, desse veículo que está fazendo eu te conhecer, você me conhecer e a gente bater esse papo, teve um aumento de 431% no número de pedidos de socorro por violência. 431%. Monitorando as redes. É um monitoramento rápido. Isso dá para a gente um sinal, né? Que essa violência ela está aumentando e, a gente está falando, na maioria das vezes, da violência física. Porque é esta que faz essas mulheres denunciar. Mas imagine quanto essa mulher está tendo seu dinheiro retido. Se você parar para ver aquelas filas da Caixa Econômica de auxílio emergencial, não raro você viu uma mulher e um homem parado do lado dela. Você acha que quando aquela mulher sacasse o dinheiro, esse homem não ia pegar esse dinheiro para ele, violência patrimonial, não ia reter esse cartão, não ia pegar o cartão do Bolsa Família para ele administrar, porque ele sabe administrar melhor, quebrar celular, quebrar móveis, violência patrimonial. Também, se a gente atrelar isso à violência sexual, muitas mulheres devem estar sendo obrigadas a ter relações sexuais nesse período de pandemia. Muitas devem estar sendo estupradas pelos seus companheiros. Se a gente pensar na violência moral, essa calúnia, injúria, difamação, e o que eu acho que é a pior, que deve acontecer em uma proporção complexa, que é a psicológica. Avalie quantas mulheres devem estar sendo chantageadas, humilhadas, ridicularizadas, massacradas no seu íntimo, nesse período de pandemia, estando em casa com esse homem. Quantas mulheres devem estar ouvindo, você está gorda, você é feia, você só fala besteira, cala essa boca, você não fala nada que preste. Quantas não devem estar? E estas não são denunciadas. Estas sequer imaginam que estão sofrendo a violência doméstica. Elas não têm a dimensão do que estão vivendo. Então, infelizmente, para nós mulheres, a Covid traz também esta mazela, né? Este adoecimento psíquico e social em decorrência da violência doméstica. Major, a senhora é idealizadora da Ronda Maria da Penha. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse projeto para a gente. Olha, a Ronda Maria da Penha é uma realização pessoal grande. Eu sou co-idealizadora e cofundadora. Em 2013, eu estava à disposição da Secretaria de Política para as Mulheres, trabalhando com a secretária Vera Lúcia Barbosa, no governo de Jacques Wagner na época, e eu levei a proposta baseada na Patrulha Maria da Penha, do Rio Grande do Sul, que foi a primeira. Aconteceu lá em 2012, outubro de 2012, se eu não estou enganada. A partir daí, eu tive a oportunidade de ir ao Rio Grande do Sul, de aprender como é que era o trabalho e a proposta deles. Trouxe a ideia aqui para Salvador, botei uma pimentinha, um azeite de dendê, uma mexidinha. E aí, nós, em 8 de março de 2015, já no governo do governador Rui Costa,
é lançada a Ronda Maria da Penha. Na época, quem estava no comando foi a Capitã Paula, eu assumo 6 meses depois, assumo em julho, e nós conseguimos trazer e construir uma unidade que se tornou referência nacional no enfrentamento da violência doméstica familiar contra a mulher. De vez em quando, eu seguro minha mitidez, que eu queria mesmo falar que nós somos referências internacional nesse enfrentamento, né? Mas hoje eu estou meio simplesinha, hoje. Nós fizemos, a Ronda Maria da Penha, ela trabalhou na proteção de mulheres em situação de violência doméstica familiar, mas são aquelas mulheres que eu chamo de mulheres que já tiveram a coragem de romper o ciclo da violência, que já foram à delegacia, já denunciaram, já pediram a medida protetiva de urgência. A partir dessa medida protetiva de urgência sendo deferida, o Tribunal de Justiça encaminha para a gente as medidas protetivas e nós começamos a proteger essa mulher. São visitas domiciliares, ronda no bairro, nós vamos no trabalho dela, nós fazemos todo o percurso que ela sinalizar positivamente para evitar que este homem volte a importuná-la, volte a agredi-la. Associado a isso, nós também fazemos ações de prevenção. Por quê? Trabalhar só no combate é fácil, prender é fácil, mas a nossa ideia é atrelar prevenção com o combate, fazer o que chamamos de enfrentamento, as duas coisas juntas. Essa prevenção são oficinas, cursos, capacitações. Nós fazemos oficinas com crianças, adolescentes, homens, mulheres, todo mundo junto. Trabalhamos para promover uma mudança no comportamento da sociedade. Sim. Eu sempre falo, Felipe, que eu trabalhei durante 5 anos na Ronda Maria da Penha, que o meu desejo era que eu fosse, que daqui a uns anos a Ronda Maria da Penha fosse desnecessária, que a gente não precisasse mais, que eu ia estar aqui conversando com você sobre vários assuntos, sobre como é que está a minha gestão à frente da Prefeitura de Salvador, e ia falar, você lembra, Felipe? Você lembra? Nós tínhamos uma Ronda Maria da Penha aqui que precisava proteger mulheres. Né? Eu trabalhei o tempo inteiro para isso, para a gente não ter a necessidade de ter uma tropa que precisasse promover a repressão deste crime, porque este era um crime que não precisava existir. Este é um crime que não precisa existir. Que a gente está falando de um crime que ele afeta o amor, ele afeta a confiança, ele afeta a concepção de lar, que é esse espaço. Ele afeta, exatamente, ele afeta também o psicológico e emocional da pessoa e ele destrói a sociedade, de certa forma. Porque quando uma mulher é morta, todas as outras o são. Quando uma mulher é violentada, todas as outras o são. Verdade. Major, eu quero fazer uma pergunta para a senhora sobre como é que a Ronda, as suas informações sobre como a Ronda está atuando atualmente durante a pandemia. E também lhe parabenizar pela hashtag Cuide da Sua Vizinha, né? Que a senhora falasse um pouco sobre a hashtag e aquele sinal do coração lilás coração também. Lilás, ótimo, pronto. A Ronda está sob o comando da Major Flávia, uma competentíssima oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia, que está tocando o trabalho de forma muito brilhante. Como a Ronda também, né, não pode estar entrando na casa das pessoas pela Covid, porque ela pode ser veículo de contágio, a Ronda está fazendo a ronda pelo bairro, pela região onde a mulher mora, para a viatura na porta da casa dessa mulher e não entra. Da porta de casa, faz a ligação e conversa com ela via telefone, informando que está ali, ela pode abrir a porta e olhar que nós estamos, mas nós não temos mais aquele contato físico, que é tão característico do nosso policiamento. Nós éramos uma polícia, somos ainda, que sentava no seu sofá, sentava à sua mesa, conversava contigo, criava contigo um plano de segurança, um projeto de segurança. E o que é essa hashtag? O que a gente percebe com a pandemia? E com o aumento da violência doméstica em todas as suas proporções? Que essa mulher fica sozinha. Ela fica sozinha, ela não tem com quem recorrer. Então a gente pediu para que todas as pessoas, eu quero pedir também para todo mundo que está aqui conosco, coloque no seu perfil um coraçãozinho lilás. Esse coraçãozinho lilás vai sinalizar para todas as suas amigas virtuais ou presenciais, suas irmãs, sua mãe, sua prima, alguém que você conhece, alguém que te viu, que você é uma pessoa do afeto, que você vai ouvi-la, que você não vai julgá-la, que você não vai repreendê-la, e mais do que isso, que você pode ser um local de pedido de ajuda.
de pedido de socorro. Então ela já vai saber que aquele coraçãozinho diz, comigo você pode contar, pode me chamar aqui, tá bom? E a hashtag Cuide da Sua Vizinha é isso, para a gente entender que agora o que nós temos somos nós, o que nós temos de proteção, o que a gente pode contar é com a solidariedade humana, em todos os ambientes, em todos os aspectos, com a perspectiva de alimentação, de reforço da economia, tudo. Mas agora, falando em violência doméstica, o que nós temos é essa solidariedade humana, e se eu falar de mulher para mulher, da sororidade. Essa mulher entender que ela precisa estar disponível. Então, o que você pode fazer? Se você sabe que tua vizinha, tua amiga, tua prima, tua mãe, tua irmã vive um relacionamento abusivo, não abandona ela. Liga todo dia, manda mensagem, faz chamada de vídeo para ver se ela não está machucada. Fica disponível. Combina um código com ela. Combina um código. Ó, faz o seguinte. Se ele estiver te ameaçando, se você estiver com medo, me mande uma mensagem dizendo que está com saudade de ir à praia. Está com saudade de jogar futebol. Não sei. Enfim, alguma coisa que quando eu ler, eu já vou saber que código, precisa da minha né? intervenção. Um código. Um código desses simples, cotidianos. Que quando eu ler, eu já vou saber que você precisa de minha ajuda. Ou eu vou chamar a polícia, ou eu vou ligar para você na hora, sabe? Eu vou pedir para alguém lá na sua casa, um parente seu mais próximo, enfim. Eu já vou saber que procedimentos a gente combinou. Isso é importante, porque a gente precisa entender que a gente não está sozinho. Ainda que isolados, ainda que cada uma na sua casa, ninguém está sozinho. Está todo mundo junto, porque como eu te disse, quando a gente se protege, a gente está protegendo todas as pessoas. Infelizmente, tem acreditado, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E vem a Ronda Maria da Penha com essa colher gigantesca. Além da Ronda Maria da Penha com essa colher gigantesca, nós que estamos de fora, não somos aquele casal, como a gente pode fazer a denúncia? Como é que a gente pode se portar diante disso? Perfeito. Tem uma série de possibilidades. Vamos lá, primeiro. O número 180, que é um número de consulta, um número, às vezes, de aconselhamento. Esse 180 é certo. Eu acho que parou, não sei. Já conectando. Pronto! Voltei, caí aqui, mas eu voltei. Estávamos falando sobre, vou repetir a pergunta, sobre como a gente pode fazer a denúncia. Ótimo. Que a gente mete a colher sim, então vamos lá. 180, já estava falando, que é um número relacionado à denúncia, mas ele não é imediato. Esse número é a partir de Brasília, e Brasília vai encaminhar para aqui. Pode demorar de 1 a 3 meses. Se a violência estiver acontecendo naquela hora, você tem que ligar 190 ou o número da polícia da sua região. Mas você pode ajudar essa mulher de várias formas. A rede tem diversos caminhos, diversas entradas. Uma delas são os centros de referência. O centro de referência atendimento à mulher, que é aí em Feira de Santana, se você estiver em Feira de Santana, é o Centro Maria Quitéria. Um centro antigo, extremamente ativo, maravilhoso, que pode muito auxiliar as mulheres. Lá as mulheres vão encontrar psicóloga, assistente social, vai encontrar advogada, pedagoga, pessoas que ela pode conversar, tirar as dúvidas. Com o filho, né? Eu não sei, se ela for com o filho vai estar... eu não sei ainda, e se eu me separar e ele ficar com meu filho e ele não quiser me dar meu filho mais? Essas dúvidas que surgem neste espaço de acolhimento, de pertencimento, ela pode ter. Mas existem cidades que não têm o privilégio de Feira, o privilégio de Salvador, que tem centro de referência. Existe cidade que tem CREAS. O CREAS também, ele vai trabalhar, que é um centro especializado de assistência social, com violências instaladas. Então, estas mulheres que já sofreram a violência podem se dirigir ao CREAS também, que não é punitivo. Não quer dizer que ela vai sair de lá com o marido preso, não quer sair nada disso, nem no centro de referência, nem no CREAS. É um espaço para ela conversar, para ela explicar, para ela se fortalecer. Tudo isso a gente pode indicar. O que a gente pode indicar também? Participar de palestras, de lives hoje, né? Já que a palestra está mais difícil. Participar de grupos de diálogo. Existem muitas instituições que fazem grupos terapêuticos de diálogo, de conversa. Existe um grupo que eu gosto muito, que é o MADA, Mulheres que Amam Demais. É um grupo que faz com que essas mulheres pensem porque esse aprisionamento,
aos relacionamentos abusivos e que elas entendem que isso é amor demais. Diversos grupos. Nós somos interlocutores com nossas amigas, com nossas irmãs, com nossas queridas, de saídas, de possibilidades. Mas em todo momento o que nós precisamos ter, Felipe, é uma postura de sinalizar àquela pessoa de que nós não somos punitivos. Nós não seremos, não vamos obrigar que ela faça absolutamente nada que ela não queira. Nada. Então, ela vai decidir no tempo dela, no momento dela, quando ela vai denunciar. Ou se ela vai denunciar. O que nós temos que fazer é estar ao lado dela, segurando a mão, sabe? Para ela saber que está fortalecida, que não está sozinha. Porque quanto mais sozinhas nós as deixarmos, mais estaremos, de alguma sorte, condenando-as a viver aquela violência. Major, por falar, quando a senhora fala de conscientizar o que elas muitas vezes passam e elas acham que é uma outra coisa e não é, tem a Lei 11.340, né, que é a Lei Maria da Penha, e no artigo 7 da lei fala sobre os tipos de violência doméstica, né? A física, a moral, a sexual, psicológica, a patrimonial. Dentro desse projeto da senhora, eu fiz uma pesquisa e descobri que existe um jogo de tabuleiro chamado Espelho. E que, muitas vezes, dentro dele, que essas mulheres vão perceber o que elas sofreram. A senhora poderia falar um pouco mais sobre o jogo? O que é que eu percebi durante minha atuação na Ronda Maria da Penha, dando palestras, conversando com as mulheres? Primeiro que as mulheres desconhecem as violências que elas sofrem. Elas não sabem nomear. Né? Segundo, que elas desconhecem também a rede de atendimento. Essa rede que eu fui te dando algumas dicas aqui agora. Sim. Então, elas desconhecem, elas não sabem. Aí eu pensei, como é que a gente pode conversar com elas, mas de uma forma mais suave? Vou usar a ludicidade, vou usar uma ação lúdica. Pedagógica, né? Pedagógica. E aqueles assuntos, aqueles temas vão sendo dissolvidos de forma mais cômica, talvez, às vezes. Então, eu fiz um jogo que tem o nome de espelho, porque além de ele ter o formato do espelho de Vênus, ele também é para propiciar esse espelhamento da mulher com as violências que ela sofre. O jogo é um jogo desse tipo tipo banco imobiliário. A mulher joga o dado e vai andar as casas. Jogou o dado, andou uma casa. A casa, o jogo tabuleiro todo é dividido em 5 cores. Andou a casa, caiu numa cor azul. Ela vai pegar uma cartinha azul. Na cartinha azul está escrito: toda vez que eu... Não, deixa eu ver uma coisa bem bacana. Ele me chama de louca, gorda e diz que eu não faço nada que preste. Pronto. E aí a gente tem duas possibilidades. Na primeira é assim, ela vai responder: ele tem razão mesmo, eu só falo besteira. Aí a gente escreve: reflita, volte 2 casas. Se ela pegar uma carta que está escrito assim: ele não pode me tratar assim, eu vou conversar com ele, a gente fala: muito bem, avance 2 casas. Cada vez que ela não percebe que está vivendo uma situação de violência, ela recua no jogo. Cada vez que ela percebe que aquilo é violência, ela avança no jogo. Mas ela pode pegar uma cartinha e chegar lá na cor vermelha. E a cor vermelha está dizendo assim: ele me bateu. E aí, nessa questão de ele me bateu, nenhuma das cartas vai dizer: mas ele tinha razão mesmo, eu que fiz aquilo que ele não gostava. Aí a gente coloca: fique uma vez sem jogar e vá até o centro de referência. No centro de referência, ela vai pegar uma cartinha e vai dizer o que é o centro de referência, como o centro de referência pode ajudar, como ela pode chegar lá, que diálogos ela pode ter com as pessoas, tudo que for necessário e que existe no centro de referência de atendimento à mulher. Ela já fica conhecendo o que é o centro de referência. Ele me bateu, eu vou denunciar. Aí a gente manda ela avançar e ir até a delegacia. Quando ela chega na delegacia, ela vai pegar uma carta na delegacia que vai dizer: para denunciar, você precisa levar 2 testemunhas, print, prova, fazer exame de corpo de delito, tudo o que ela precisa saber para acessar aquele espaço da rede. Então, ela vai descobrir tanto as violências que ela sofria, que não chamava, como funciona cada instituição da rede. Tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, cada cartinha leva. Cada cor
de carta está relacionada a um tipo de violência. O vermelho é violência física, a azul, violência psicológica, e as outras cores que eu não me lembro aqui, você não vai me fazer dizer. Cada um vai estar lá uma moral, sexual e patrimonial. E é um jogo muito bacana que Isso. foi reproduzido pelo um convênio com o Ministério dos Direitos Humanos e a Secretaria de Sim, Política para as Mulheres estadual, né? Nós fizemos algumas distribuições, a SPM ficou de distribuir os outros, e sim, de que eu tenho muito orgulho de ter construído, de ter idealizado. A gente teve um apoio de um estudante na Universidade Federal da Bahia, Lula, sim. Diogo Lula, ele que fez toda a diagramação para a gente, né? Eu disse como era e ele doou para a gente essa programação. A gente até homenageou ele nos 5 anos da Ronda. Foi um ato muito nobre dele, de nos ajudar, né, com a criatividade dele, com o empenho dele. Eu fiquei muito feliz. Por falar em UFBA, a senhora é graduada em psicologia e também realizou mestrado em desenvolvimento e gestão social. O que isso agregou para a sua atuação dentro da corporação? Ah, eu acredito que a psicologia, eu sou suspeitíssima de falar da psicologia, mas a psicologia ela é um mecanismo de análise, de contribuição social gigantesco, né? Nós psicólogos não somos videntes, não somos mágicos, não somos nada diferente de que qualquer outra pessoa, mas nós somos treinados para fazer uma observação diferente, né, das coisas que nos cercam. E essa observação me ajudou muito a seguir na polícia. O mestrado em Desenvolvimento Territorial e Gestão Social, que eu fiz pelo CIAGS, que é um centro de gestão social da Faculdade de Administração da Sim, Universidade Federal da Bahia, é um mestrado maravilhoso, porque você vai agregar estudos sobre essa territorialidade e também como produzir esta gestão social atrelada a essa territorialidade. Isso me trouxe essa possibilidade, por exemplo, de dialogar sobre o fenômeno da violência doméstica familiar contra a mulher e criar o jogo espelho, por exemplo, que sim. é um jogo, uma tecnologia de gestão social. Eu não estou acusando ninguém, não estou ferindo ninguém, mas estou levando. Hoje, eu também estou doutoranda pelo NEM, né? Eu sou doutoranda nesse programa do núcleo, no núcleo de interdisciplinar sobre mulher, estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo, que também tenho muito orgulho e que coroa um pouco essa minha vida acadêmica, está doutoranda por aquele núcleo, porque eu tenho um carinho muito grande por aquele espaço. Que bom, muito bacana. Eu queria perguntar, foi até uma coisa, um caso curioso que eu assisti em algumas entrevistas suas, que eu acho que foi alguma atividade sobre a Ronda Maria da Penha, e que um senhor veio dar um depoimento para a senhora dizendo que, é verdade, isso não tem que bater em mulher, mas na minha eu posso bater? Isso é Geralmente verdade. tem esses casos, a senhora fazendo Tem essa conscientização, como é que a isso. senhora consegue se sair disso? Porque quando eu ouvi a senhora contando, eu fiquei assim, eu fiquei sem palavras. Mas é porque, como eu te falei, é um crime cultural, é um crime que vai estar mexendo com algo que é muito superior. Porque aquele senhorzinho lá, ele viu o pai dele bater, ele viu o avô dele bater, ele viu o tio dele bater, ele viu o tataravô dele bater. Se ele não viu, ele soube. Então ele achava que é normal, porque a mulher dele era propriedade dele. E nossas propriedades a gente dispõe como a gente bem entender. Para esse senhorzinho, eu perguntei a ele: o senhor pode roubar? Ele falou: não. O senhor pode matar? Ele falou: não. Fiz: por que o senhor não pode fazer isso? Ele fez: porque é crime. Se eu fizer, eu vou preso, é crime. Eu fiz: ótimo. Bater na sua mulher também é crime. E ele parou, fez aquela cara assim e sentou. Pronto. Sabe? Essa coisa da gente entender que a violência doméstica familiar contra a mulher não é um desentendimento de casal, é um crime. É um crime. E se nós protegemos o agressor, nós estamos protegendo um criminoso. A gente não está ali protegendo o João, que é um meu colega de baba, gente boa, sempre me ajuda. Paulo, Paulo estudou comigo, cara, parça, legal demais, me ajuda em tudo. Puxa, vai Felipe. Felipe, no outro dia não pude fazer um trabalho da faculdade, fez o trabalho todo para mim, botou meu nome lá. Cara massa, não. Paulo, Fernando, João, Cláudio, quando eles fazem uma escolha, porque a violência é uma escolha, Felipe.
uma escolha de agredir a sua companheira, a sua irmã, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, sabe? Quando eles fazem uma escolha de cometer esta agressão, eles estão cometendo um crime. E os criminosos precisam ser responsabilizados pelos seus atos. Então é isso que a gente tem que começar a pensar. No dia que a sociedade começar a entender e a pensar isso, eu tenho certeza de que nós não teremos mais tanta violência doméstica. Vou aqui fazer umas perguntas do público, tá? Já tem algumas. Muito obrigado para todo mundo que já está aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da Gabi. As políticas de acolhimento para as mulheres que denunciam são suficientes, Major? Qual a sua opinião sobre isso? Não são. Não são suficientes. E eu não sei quando serão. Por exemplo, a mulher que denuncia não tem para onde ir, nós não temos uma política de casa-abrigo, de abrigamento, né, que seja acessível para ela, que seja de fato confortável, tanto espiritualmente para elas. Eu falo como conforto psíquico, a gente não tem. A gente tem casas de passagem apenas em 1 ou 2 municípios baianos. Casa de passagem é aquele das mulheres que estão em situação de menor complexidade, que ficam por 15 dias. A casa-abrigo de maior complexidade, que pode ficar 30 dias renováveis. Então, nós não temos esses espaços. Nós não temos centro de referência de atendimento à mulher em todos os municípios que deveríamos ter. O centro de atendimento ou o núcleo de atendimento nós não temos. Nós não temos delegacia especializada de atendimento à mulher em municípios com mais de 50 mil habitantes, como a Constituição do Estado da Bahia determina. Então, nós precisamos muito ainda avançar nesse processo. Ótimo. E vou intercalar aqui com algumas perguntas. E a gente a gente pode dizer que a violência doméstica é um fenômeno sociocultural, né? Que desde a nossa infância, quando a gente lê as historinhas de contos de fadas, né? Não sei se a senhora vai lembrar dessa história. Sim. A Cinderela, ela vai pro baile, né? E tem que disputar o príncipe com 300 meninas e ainda ser mais bela. E na hora de pedir pra fada madrinha, ao invés de pedir um carro, pedir uma casa, pedir pra ganhar na Mega, pede um vestido, né? Como é que a gente, né? A gente está agora, né, no Instagram de uma instituição, futuros educadores também, professores estão assistindo. Como a gente pode desconstruir tudo isso dentro da educação? Qual a sua percepção sobre isso? Olha, a educação ela é o único caminho para a gente fazer esse processo e precisa ser de verdade. A gente também precisa acreditar. Para poder a gente promover, a gente precisa acreditar. Você fala em conto de fadas, né? Uma das coisas que eu trago como que esta história de Cinderela também nos é perversa é quando ela disse que Cinderela está indo num baile com 300 mulheres para disputar um único homem e ele ia ficar com a mais bonita. Sabe o que é que isso acirrou em nós? Uma competitividade. E nós mulheres temos uma tendência de elogiar a outra e procurar um defeito. Nós fazemos isso por quê? Porque nós aprendemos que o príncipe só vai ficar com a mais bonita. Que para que eu seja mais bonita, a outra mulher tem que ser a mais feia. E a partir daí eu tenho que desconstruir ela socialmente. E isso foi muito perverso para nós mulheres. Né? Esses contos de fadas, eu sempre pauto eles para a gente também construir um dos motivos que faz com que as mulheres permaneçam em relacionamentos. Em todos os contos de fadas, as mulheres sempre serão salvas por um príncipe encantado. E aí faz com que nossas meninas comecem a acreditar que a única forma delas serem protegidas, salvas, é se for por um príncipe encantado. E faz nossos meninos acharem que nós, mulheres, estaremos sempre à disposição deles, porque nós precisamos dele para ser salvos, protegidos, cuidados. E o mais perverso de tudo isso, que esses contos vão dizer que só com aquele príncipe nós vamos ser felizes para sempre. Imagine isso no imaginário de uma criança, que vai ouvir reiteradas vezes aquela historinha e vai entender que a felicidade é manter aquela relação com aquele príncipe. E a partir daí, a violência doméstica é só mais um capítulo dessa história. Enquanto educadores, nós temos que promover mudanças nestas reflexões. Eu não sou contra conto de fadas, pelo contrário, eu acredito que a fantasia ela é muito importante para a criatividade da criança, para o desenvolvimento desse processo cognitivo. Mas, para além disso, a gente pode fazer uma pequena alteraçãozinha no fundo da história. E aí, a Bela Adormecida acordou, gostou do príncipe, mas ela foi estudar, fez mestrado, doutorado, passou no concurso público, está super pré-candidata à Prefeitura de Salvador. E depois casou.
Olha Razão. só, a gente dar outras opções Sim. para aquela menina. Não aprisiona ela nessa felicidade de ser apenas e tão somente a relação marital. Porque nós mulheres nós fomos fomentadas a crer que a realização nossa passava pelo casamento. Se eu morasse, nascesse em Feira e viesse estudar, não sei, Conceição do Almeida. Fiquei estudando, fui para São Paulo, estudei 20, 30 anos. Quando eu voltasse para a feira, quem me conheceu, menina, ia fazer que pergunta para mim, Felipe? Já Assim que eu chegasse. casou? E os namoradinhos? Já casou? Se eu dissesse não casou, eu ia dizer, ih, tadinha. A segunda pergunta, já tem filho? Porque nós só vamos validar a nossa condição de mulher se formos casados e tivermos filhos. Então, nós, enquanto educadores e educadoras, precisamos sugerir outros caminhos de autonomia, outros espaços também de construção social para meninas e meninas. Da mesma Sim. forma que eu acredito que não é só o futebol que é a esperança de sucesso dos meninos, que infelizmente a gente tem feito esse percurso, como o Sim. futebol fosse o destino dos nossos meninos, né? E aí a gente sai tirando, inclusive, de escola, numa loucura, num devaneio, se endividando todo alguns pais, como também o casamento não é o único destino das nossas meninas. Nós podemos construir, enquanto inspiração, porque nós educadores somos inspiração, nós podemos construir esta possibilidade desses meninos olharem para nós e falarem, poxa, eu quero ser isso ou mais, ou além, ou menos, mas que eu tenha um futuro além do que as pessoas costumam reduzir para a gente. Outros olhares, né? A senhora é pré-candidata à Prefeitura de Salvador, né? Como Sim. a senhora pensa em incluir o combate à violência doméstica em seu plano de governo? Olha, eu em si, eu já pauto tranquilamente duas questões. Eu já Sim, pauto a discriminação racial e toda essa perspectiva sim, do sim. racismo, e também já pauto a equidade de gênero. E são dois alicerces de nossa sociedade que precisam ser mexidos. Esse alicerce do machismo e esse alicerce do racismo. São, infelizmente, dois pontos estruturantes na sociedade que precisam ser ressignificados. Então, em qualquer uma das ações que a prefeitura traga a partir de 2021, ela precisará transversalizar esses dois temas. Ela necessitará que esses dois temas estejam sempre sendo discutidos, do mínimo ao máximo, do que a gente às vezes pensa que não tem nada a ver. Quando eu penso em educação em tempo integral, Felipe, quando eu penso em um sistema de creche pública que funcione, eu estou pensando na autonomia do feminino. Eu estou pensando também Trabalhar. em geração de emprego e renda. Eu estou pensando em diversas outras questões. Eu estou pensando em mobilidade urbana, porque aquela creche, aquela escola precisa estar em um local que tenha acessibilidade para que aquela mãe ou aquele pai deixe a criança, vá trabalhar, volte. Então, vão várias. Eu estou precisando em habitação, porque aquele bairro precisa estar também extremamente fortalecido e equipado com essas instituições, entendeu? Então, a gente não pode pensar uma coisa e não pensar outra. Os assuntos são transversais, eles se retroalimentam, né? E eles estão sempre conectados. Ótimo. A senhora, né, começou menina na polícia, né? Foi da primeira turma de mulheres da Polícia Militar, se não me engano. Eu quero saber, eu acho que já lhe perguntaram isso. Mas qual era o sentimento daquela Denise que estava entrando lá, quando era ainda criança? E qual é o seu sentimento hoje? Olha, Por aquela tudo Denise isso que lá, a senhora fez, né? Denise com 18 anos, né? Aquela Denise com 18 anos, quando entrou na Polícia Militar do Estado da Bahia, assim, na primeira turma de mulheres que entrou, Sim. aquela Denise não tinha dimensão, daquele momento histórico. Aquela Denise não imaginava aquele fato de ser pioneira e de quão importante era aquilo para a minha história, mas para a história das outras mulheres também. Isso me foi sendo criado e fortalecido com o percurso dos anos. Aí chegou o Centro Maria Filipa, né, em que eu comecei a pautar as questões de gênero dentro da corporação, a Ronda Maria da Penha, e hoje aqui a diferença grande é que agora eu tenho a perfeita consciência de que nós mulheres somos história
e nós precisamos fazê-la a partir de nossas mãos. A história ficou muito tempo escrita pelo masculino, ela foi ditada pelo masculino. E nós precisamos fazer essa história a partir de nós mesmos, a partir de nossas mãos, de nosso olhar, de nossas potencialidades. Então, eu tenho feito minha história, Felipe. Eu tenho construído minha história em cima do que eu acredito, do que eu determinei para mim como destino e como sucesso. Pensar em segurança é pensar em acolhimento? Sempre. A segurança que eu penso é uma segurança de direitos. É uma segurança do respeito, uma segurança de proteção, uma segurança proativa. Mas é também uma segurança que não sustente as consequências das falhas que vieram antes dela. A falha da educação, a falha de política de emprego e renda, as falhas de política de assistência social, sabe? As falhas de política de habitação, as falhas de política de saneamento. Todas essas falhas se somaram e trouxeram para a segurança a consequência de seus erros. Então, eu penso numa segurança que seja proativa, do diálogo, da antecipação, sabe? Nós temos uma mania de cuidar da doença. Nós tratamos a doença, não a saúde. Nós não pensamos em ir ao nutricionista, ir ao fisioterapeuta, nós não pensamos em fazer todo esse trabalho para que não adoecemos. Nós esperamos estar doente para poder ir ao médico. Então, nós não cuidamos da saúde, a gente cuida da doença. Nós temos a cultura de cuidar da doença, sabe? Porque eu falei nutricionista, porque é tão legal, tão importante você saber como se alimentar corretamente, sem machucar seu organismo, né? Fisioterapeuta, porque eu falei, porque é tão importante você saber como sentar, como se postar. E tanta coisa que a gente tinha que, antes do adoecimento, a gente só vai com a doença. Então, eu acredito que segurança também a gente tem que fazer antes dela ser necessária. A gente tem que fazer para preservar e não para atuar, não para combater crimes. Eu quero que esses crimes sequer aconteçam. Ótimo. Major, um dado que eu descobri que vocês, da Ronda Maria da Penha, vocês chegaram a fazer um intercâmbio em outros países, em outros lugares, como Londres. A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? Ainda temos algum tempo de lá. Pronto, nós ganhamos, a Ronda Maria da Penha, em 2017, ganhou uma premiação nacional. Nós somos a primeira polícia militar do país a receber o prêmio de práticas inovadoras no enfrentamento à violência contra a mulher, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Isso muito nos honrou. O projeto vencedor foi o Ronda para Homens, um projeto desenvolvido pelo Sargento Cirqueira e Sargento Dejaí, hoje só pelo Sargento Dejaí, que visava o diálogo com os homens para o entendimento dos tipos de violência e como estes homens poderiam contribuir para o término dessa violência. E esse projeto nos levou ao intercâmbio em Londres, com a Polícia Metropolitana de Londres, para que a gente pudesse demonstrar como nós, policiais militares, de um país subdesenvolvido, do Nordeste, estávamos revolucionando com uma atuação brilhante como essa. Eu sou muito, mas muito orgulhosa dessa premiação que recebemos. E também, isso levou, no ano passado, o Sargento Dejaí a receber um prêmio nacional, o Prêmio Viva, pela categoria Eles por Elas. Um prêmio promovido pelo Instituto Avon e pela Editora Abril, através da revista Marie Claire. E isso foi um orgulho para nós baianos, nós policiais militares. Eu queria perguntar agora para a senhora sobre a importância de Irmã Dulce, que eu vi uma foto da senhora no seu Instagram. Ela leva um nome. Sim. Pronto, a minha turma é a primeira turma de sargentos, mas também a primeira turma de oficiais, com mulheres na Academia de Polícia Militar. A Academia de Polícia Militar só recebeu mulheres no seu quadro como alunas em 1992, foi a minha turma. E as turmas da academia, elas levam, têm um legado de levar nome de vultos, ou históricos ou vultos históricos internos da polícia. Como minha turma foi a primeira com mulheres, e nós entramos no ano que a Irmã Dulce falece, a gente entrou no dia 9 ou dia 10 de março, e a Irmã Dulce faleceu no dia 13, aí a nossa turma teve a honra de ser chamada de Turma Irmã Dulce. Até hoje é a única turma que leva nome de mulher. Então nós somos da Turma Irmã Dulce, a nossa turma tem nome de santa, a primeira santa brasileira, dessa mulher maravilhosa, né? Esse exemplo de caridade, de hombridade, de humildade que nos rege e nos acompanha. Está aqui, guardadinha a minha fitinha dela. Ó, eu sempre deixo guardar. Que bom.
Queria agradecer a senhora, ainda tem alguns minutos, né, para eu fazer o agradecimento também a senhora fazer, mas incluindo aqui o nosso tema, né, o aumento dos casos da violência doméstica no período da quarentena. Quando a gente diz que a gente, né, briga de marido a mulher, não se mete a colher, isso vem uma outra coisa por trás de quando a gente se mete, a empatia. A senhora pode falar sobre, será o adicionar da empatia, e isso ajudaria bastante. Ainda que a Sim, perspectiva da empatia pareça ser difícil e complicada, porque sim, ninguém pode se colocar exatamente no lugar do outro, né? sim, Porque sim, isso requer experiências e sim. perspectivas muito próprias. Nós podemos, ao menos, entender e respeitar as escolhas do outro. Eu acho que o movimento de empatia que nós sempre requisitamos nesses casos, eles se pauta nisso e nós respeitarmos e entendermos aquela perspectiva de vida do outro. Cada um de nós tem uma forma de ver o mundo, do lugar onde está, com as suas vivências, com as suas experiências. Ter Obrigado. empatia é nos despirmos das nossas convicções para que entendamos e respeitemos as convicções daquela outra pessoa. Então, quando a gente olha para uma mulher em situação de violência, ainda que pensemos que ela é errada, que ela gosta de apanhar, que é um absurdo, porque vamos imaginar que se nós estivéssemos naquela situação, faríamos diferente, que às vezes nem é, viu, Felipe? Às vezes fazemos exatamente o mesmo. Mas se nós começarmos a entender que aquela mulher tem perspectivas, tem histórias, tem escolhas pessoais que vão ser diferentes das nossas, mas que merecem ser respeitadas, tais quais as nossas, nós vamos estar fazendo um movimento de empatia com aquilo e vamos estar nos aproximando e solidarizando a ela, sem criticar, sem julgar, apoiar. E sim, claro, falar o que a gente acredita, falar o que a gente acha, sem impor. Né? Essa empatia nos é importante para todos os movimentos da vida. Hoje, na pandemia, nós Sim. precisamos entender da empatia, porque quando eu saio para as ruas sem máscaras, quando eu não lavo minhas mãos, quando eu saio por aí promovendo festas e convidando as pessoas, a última coisa que eu estou tendo empatia com toda a minha população. Né? Porque eu estou ali transformando, matando pessoas. Eu não vou fazer rodeios para dizer isso. Eu estou matando pessoas. Quando eu perco de ter empatia com um problema maior. Porque se eu acredito que eu tenho uma resistência orgânica melhor que a sua e exponho você ao vírus, e você adoece, e essa doença pode levar você à morte, eu não estou sendo empático com você, eu não estou lhe respeitando, eu não estou fazendo absolutamente nada. Né? E aí, meu amigo, é que esse momento que a gente precisa entender e pensar que ter empatia e ter respeito com o próximo são fundamentais para a preservação das nossas existências. Muito obrigado. Foi muito bom ter a senhora aqui. Já vou agradecer em meu nome pessoal. A primeira vez que eu ouvi falar da senhora foi pela voz de Rita Batista, jornalista. Ai, Rita Foi. Eu Basta. estava no Permissão para me evento. cumprimentar. Então, eu fiquei muito feliz, tá? Eu assisti várias entrevistas da senhora, estava super nervoso, mas foi super tranquilo. Muito obrigado, viu? Ah, Eu você estava assisti sua nervoso por entrevista quê? por causa do seu tamanho. Eu só tenho 1,75 m, Felipe. Não é isso não. Então, eu quero lhe agradecer em nome do Galete, e pedir para a senhora fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo, com todo mundo que nos acompanhou. Parabenizar o Dalet, achei lindo esse nome. Fica parecendo Dalet. Achei lindo. Que vocês continuem, que vocês não estanquem por conta de nenhum impedimento. Essa pandemia parece um impedimento, mas do impedimento a gente cria uma solução, né? A gente aproveita e faz uma revolução. Então, continue revolucionando a forma como ensinar. Eu aposto muito no trabalho de vocês. Eu acho que o que vocês estudam, né? Esse curso de letras pode ajudar tantas pessoas, né? E tantas pessoas deixaram de acreditar nessa possibilidade. Eu tenho uma amiga muito querida, Antônia Lília, que ela é formada em Sim. letras, e eu sempre recorro a ela, vou logo me entregar. Lilian, vem cá, lê esse negócio aí, vê se tá certo, vê se eu não tô falando besteira. E adoro o português, né? Eu sou apaixonada pelo português, eu acho uma língua maravilhosa, adoro.
adoro essa grandiosidade que é, e adoro essa perspectiva também de poder lecionar, de estudar. Você sabe quantas vidas você vai poder transformar? Se você não sabe, comece a pensar, que cada ato seu vai ser uma transformação no seio, no coração, na força de muita gente, de muitos meninos e meninas que, como eu, vieram de bairros populares, mas que querem, devem e vão transformar o mundo. Então, meu amor, eu peço a você e a todos os seus colegas da Dalet aí, que transformem o mundo, revolucionem, transformem, ensinem a minha geração como ser sempre melhor, tá bom? Um beijo grande. Muito obrigado. Eu quero avisar para os seguidores da Major que a nossa live vai para o nosso canal no YouTube. Aqui não tem Globoplay, mas tem canal no YouTube. A live vai ficar disponível lá. É só procurar Dalet UFES. Ó, tá aí embaixo Dalet UFES. E seguir a gente, porque amanhã tem live. Teremos com um dançarino e pesquisador da UFBA, Kaique Melo, que ele vai falar da dança no tempo de agora. Como é que a dança vai ficar durante esse tempo. E teremos uma apresentação musical em Libras. Uma intérprete de Libras vai fazer uma música de Isa aqui, ao vivo. E eu vou ter que aprender, né? Vou ter. Então, sim. Eu quero agradecer mais uma vez. Libras é a nossa segunda língua, né? Sim, sim. Eu vou ter que aprender ao vivo. Então, vamos lá. Mais uma vez, agradecer a Major, agradecer a Urânia aí pelo apoio desde o início. É maravilhosa. Estávamos conversando sobre floral, uma madrugada de insônia. Eu conversando aleatório com ela sobre floral. Eu falei, meu Deus! Ela é maravilhosa. Ela é todas as horas. Eu percebi mesmo. Então, muito obrigado, Major. Boa sorte no seu caminhar, muita luz, muito axé para a senhora e para todo mundo que estava assistindo aqui. E um grande beijo. Se eu pudesse, eu mandava um abraço para a senhora, mas eu vejo que você está segurando. Né? Eu guardo, pronto. Eu guardo. Um pouquinho você vai dar. Pronto, então tá. Isso vai pronto. Tchau. Grande beijo. Até amanhã, pessoal. Tchau.